Da estrofe 1 à estrofe 5, antes de começar a narrar o que Vasco da Gama dissera ao rei Melindano, Camões pede ajuda a Calíope, musa da poesia épica, para que ela o inspire e o faça poder cantar as glórias de Portugal da forma como merece a gente lusitana. Agora tu, Calíope, me ensina o que cantou ao rei ilustre Gama. Inspira o imortal canto e voz divina neste peito mortal que tanto te ama. Após a invocação da Calíope, Vasco da Gama inicia o extenso relato da história de Portugal. Em sua fala, Gama diz que primeiro tratará da larga terra e depois dirá da sanguinosa guerra. Assim, ao falar da terra, Vasco da Gama aborda o espaço geográfico da Europa, discorrendo brevemente sobre os principais países, assim considerados à época, como a Itália, a clara Grécia, que encanta não menos por armas que por letras, a soberba Veneza, a nobre Espanha, que cria beliscos peitos, a Gália, etc. Em suma, toda de tal beleza e valor, que qualquer delas cuide quem é melhor. A partir da estrofe 20, inicia então a narrativa da história de Portugal. De Luso e Viriato disserta sobre como ela teve a ajuda dos deuses para seu sucesso. Cronos tornou a Lusitânia grande parte do mundo, erguendo um reino ilustre, cuja fama ninguém virá que dome. Em seguida, Camões se destina a contar a história dos reinados e dinastias portuguesas. O conde borgonhês de Henriques, muito bravo e exímio guerreiro, conquistou a confiança do rei de Leão Castela, o Afonso VI, e, assim, quis o rei castelhano que, casado com Teresa, a sua filha, o conde fosse. E com elas, terras tomou posse, ocupando o reino de Castela. Deste matrimônio nasceu de Afonso Henriques, que era do nome do seu avô. Passando alguns anos, quando o conde morre, Afonso encontra-se em terra mocidade, pronto para assumir a liderança do reino. Conta-se, entretanto, que Teresa, a mãe de Afonso, assim não permitiu, dizendo que nas terras a grandeza do senhorio todo só era, e não vê a soberba o muito que é, contra Deus, contra o matrimonial amor. Afonso Henriques, por sua vez, não aceita a dominação da mãe, e, vencido da ira o entendimento, vai atrás dos seus direitos e mata Teresa. O rei Afonso VII, de Leão, decide vingar a morte da sua própria irmã, e cerca o príncipe português. Afonso Henriques é então obrigado a reconhecer a supremacia do monarca hispano, mas consegue que o inimigo levante o cerco, prometendo-lhe vassalagem. Nesse episódio, conta-se a história do aio de Afonso Henriques, Egas de Muniz, tendo dado sua palavra ao rei de Castela que o soberano português lhe prestasse vassalagem. Conseguiu o levantamento do cerco castelhano a Guimarães, mas como Afonso Henriques se recusou a acatar dessas condições, Egas Muniz foi entregar-se ao rei castelhano, com a mulher e os filhos. Comovendo a todos pela sua lealdade e honra, ele foi poupado. Em seguida, das estrofes 42 a 54, é narrada a lenda da Batalha de Ourique, em que o fundador de Portugal derrota 5 mouros depois de ter uma visão de Cristo. Por este motivo, pinta os 5 escudos e os 30 dinheiros na bandeira de Portugal. É mais um exemplo de uma vivida batalha épica, em que os portugueses enfrentam um inimigo 100 vezes superior em número. O corajoso exército, as forças inimigas, põem o restante em fuga apavorada. No final, tantos são mortos em batalha que o sangue destes corre em rios e pinta o campo verde e branco de carmesim. O canto segue mostrando as grandes conquistas do rei Afonso Henriques. Na estrofe 69, porém, percebemos a reviravolta que está por vir. Mas o alto Deus, que para longe guarda o castigo daquele que o merece, ou para que se emende, às vezes tarda, ou por segredos que o homem não conhece, se até aqui sempre o forte rei resguarda dos perigos a que ele se oferece. Agora não lhe deixa ter defesa da maldição da mãe que estava presa. O fato de Afonso Henriques ter matado sua mãe faz com que ele, mais cedo ou mais tarde, sofra as consequências. O bem-aventurado rei acaba sendo vencido e preso pelo exército dos leoneses. É importante ressaltar a figura da Nêmesis, deusa do equilíbrio entre a aventura e a desventura, que é citada nesse trecho. Logo, Sancho, filho de Afonso Henriques, vai lutar para tirar o pai da prisão, mas é cercado em Santarém. O pai, sabendo disso, consegue fugir da prisão e salvar o filho. Assim, com o seu herdeiro introduzido por Camões, Afonso, quando tudo enfim vencido andava, da larga e muita idade foi vencido. Os altos promontórios o choraram, e dos rios as águas saudosas. Os semeados campos alagaram,
com lágrimas correndo piedosas. Mas tanto pelo mundo se alargaram, com fama suas obras valerosas, que sempre no seu reino chamarão Afonso, Afonso, os ecos, mas em vão. Passado algum tempo, Sancho morre e deixa como herdeiro Afonso II, que por sua vez deixa como herdeiros Sancho II e Afonso III. Herdando a linhagem de Afonso III vem Dom Dinis I. Com este, o reino próspero floresce, alcançada já a paz áurea divina, em constituições, leis e costumes, na terra já tranquila, claros lumes. Os descendentes de Dom Dinis são Afonso IV e Sancho III, mas quem assume o reino é Afonso IV, pai de Dom Pedro I. Seguem-se os restantes reis da dinastia de Borgonha, destacando a coragem e o bom reinado de cada um, ou mau reinado, no caso de Dom Sancho II. É no canto do reinado de Dom Afonso IV que vão surgir mais alguns episódios célebres das Lusíadas, a famosíssima Maria, a Batalha do Salado e Inês de Castro. Essa sequência torna a narrativa num carrossel de emoções. O primeiro é um episódio lírico, em que a filha de Dom Afonso IV roga a ajuda deste para seu reino de Castela contra os mouros. Comovido, o rei parte em ajuda do genro, na Batalha do Salado, mais um exemplo de luta épica. Em linhas gerais, a história se passa do seguinte modo. Dom Pedro, viúvo de Dona Constância, se apaixona por Inês de Castro, e com ela tem 3 filhos. Os conselheiros de Dom Afonso IV, com medo de que estes filhos pudessem criar problemas para a sucessão de Dom Fernando, filho legítimo de Dom Pedro I, incitam o rei a eliminar a amante de Dom Pedro. Além disso, Dom Afonso IV pretendia casar o filho, que, apaixonado por Inês, recusou. Capturada, Inês clama para que Afonso IV tenha piedade e que a mande para muito longe, ela e os seus filhos, mas que a não a mate. Comove o velho soberano, mas os conselheiros e o povo exigem a morte. E assim, a frágil e bela apaixonada é assassinada, só por ter sujeito o coração de quem a soube vencê-la. Queria perdoar-lhe o rei Benino, movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que desta sorte o quis, não lhe perdoam. Arrancam das espadas de aço fino os que por bom tal feito ali apregoam, contra uma dama, ó peitos carniceiros, feros vos mostrais e cavaleiros. Mais tarde, quando Dom Pedro assume a regência, vinga-se da morte da amante, torturando 2 dos assassinos dela e fazendo com que a corte portuguesa beijasse as mãos de Inês, já morta. Além disso, Dom Pedro manda colocar Inês num trono para que ela seja coroada rainha. Agora é tarde, Inês é morta. Dom Fernando. Depois da vingança de Dom Pedro, o Cruel, é apresentado o brando Dom Fernando, responsabilizado pela quase perda do reino durante as guerras fernandinas e pela crise que o país enfrentaria após a sua morte. Interpretando essas crises como consequência ou castigo de amor do rei por Leonor Teles, o canto 3 termina narrando a respeito do brando remisso e sem cuidado algum, Dom Fernando, filho de Dom Pedro, que tomou Dom Leonor de seu marido e casou-se com ela. O castigo de Dom Fernando foi ter um péssimo reinado, no qual esteve perto de destruir o reino totalmente.